Olá! Está no ar mais um TV Unimed aqui na TV Libertas. Hoje vamos falar sobre avaliação pré-anestésica. A cirurgia faz parte do processo terapêutico e é utilizada como parte do tratamento de várias doenças. Na cirurgia, o cirurgião realiza uma intervenção manual e instrumental no paciente e por se tratar de um procedimento invasivo, é preciso tomar alguns cuidados no período pré-operatório para evitar complicações futuras. Estamos com a doutora Roberta Lilian Ferreira Pereira, que é natural de Pratápolis, Minas Gerais, médica formada em 2007 pela Universidade do Vale do Sapucaí. Ela tem título de especialista em anestesiologia pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Anestesiologia desde 2012. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, o que é a avaliação pré-anestésica? Bom, a avaliação pré-anestésica, ela consiste numa consulta, numa conversa entre o paciente e o médico anestesiologista, onde esse médico vai avaliar tanto as funções vitais do paciente, quanto a parte funcional, estrutural, peso, idade, doenças prévias, medicamentos em uso. Tudo isso em conjunto, além de tirar as dúvidas do paciente, vão fazer com que o anestesiologista saiba qual o melhor método para que seja feita a melhor intervenção nesse paciente. Então essa avaliação é muito importante, é fundamental, precisa ser até mais difundida, porque muitos cirurgiões às vezes não encaminham, esquecem de encaminhar esse paciente para essa avaliação prévia, onde é importante que o anestesiologista conheça o paciente antes, né, para que chegue na hora, diminua até a ansiedade do próprio paciente em relação ao procedimento e o anestesiologista tenha mais segurança para saber qual procedimento, qual o melhor tipo de intervenção ele vai fazer. Isso é uma etapa muito importante na preparação do paciente para a cirurgia, né? Então a avaliação é fundamental e tem que ser imprescindível no procedimento. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso de pessoas assim, alérgicas, que têm alergia a algum tipo de medicamento, aí nessa avaliação o profissional já vai conhecer, saber se ela pode usar, qual tipo de anestesia que ela pode usar durante o procedimento? Exatamente isso. Durante essa avaliação, além da conversa, né, do paciente, do médico conhecer melhor esse paciente, ele vai poder avaliar melhor interação de medicamentos, se esse paciente faz uso de determinados remédios, quais remédios combinam ou não combinam com determinado tipo de anestesia, porque isso pode acontecer. Então, por isso, nesse momento é fundamental que o paciente exponha, ele se abra e exponha tudo, desde seus medos, desde o preparo psicológico desse paciente para o procedimento, porque não é fácil para nenhum paciente passar por isso, né? É uma situação difícil, diferente. E para o médico gera muita segurança para poder escolher e avaliar a melhor conduta a ser tomada, né? E alergias, como você disse, isso tudo pode ser avaliado e a gente pode fazer intervenções para precaver qualquer tipo de problema que possa ocorrer, né? Então é muito importante. Problemas não só durante a cirurgia, como depois também, né? Também depois, exatamente. Todo procedimento cirúrgico, ele precisa dessa avaliação? Sim, é fundamental que seja feita essa avaliação em todos os procedimentos, desde os de menor complexidade até os de maior complexidade. Muitas vezes o que acontece, somente no interior, onde a gente tem menos profissionais, essa avaliação pré-anestésica ela passa meio batida e o paciente vai ser avaliado pouco tempo antes da cirurgia, muitas vezes já no próprio hospital, né? Então o paciente está apreensivo. Então o ideal é que esse paciente sempre fosse orientado a procurar o profissional anestesiologista bem antes, né, com uma certa antecedência, para que ele possa levar todos os exames de sangue, todos os exames de imagem que foram solicitados pelo cirurgião. E a gente avaliando tudo isso, a gente fica bem mais seguro e o paciente também mais seguro para ser submetido ao procedimento. Você falou que ele precisa fazer essa visita antes, né? Mas quanto tempo antes? Uns 3 meses antes? Não é nem necessário tanto tempo antes, até porque uma coisa que é legal de ser falada, os exames, por exemplo, exames de sangue ou exames de imagem, não há necessidade de que esses exames estejam tão recentes para que essa avaliação seja feita. Exames de até 6 meses de antecedência, que antecedem a cirurgia,
esses exames podem ser usados para aquele procedimento. Então, o exame que eu fiz há 6 meses pode ser usado com tranquilidade, a não ser que o paciente, durante esse período de 6 meses até o dia da cirurgia, tenha tido alguma mudança, tenha apresentado alguma doença, alguma coisa diferente, aí sim, alguns exames devem ser refeitos. Se não, até 6 meses, dependendo do tipo de procedimento ou tipo de paciente, pacientes mais jovens, mais sadios, até 1 ano, muitas vezes, os mesmos exames podem ser usados, não há necessidade de repetir os exames às vésperas da cirurgia, né? Certo. Isso é interessante. E essa visita, né, ao profissional, no caso o anestesiologista, ela vai ser uma única vez ou ela pode ser que seja necessário mais visitas? Pode ser que seja necessário. Muitas vezes esse paciente chega para nós com todos os exames, né, com tudo preparadinho, mas a gente observa que tem alguma alteração, que não é compatível de ser liberada a cirurgia naquele momento. A gente precisa primeiro melhorar aqueles exames, né, na verdade melhorar o paciente. Se aquele exame, por exemplo, o paciente tem uma anemia, e para aquele tipo de cirurgia, não há necessidade da gente correr um risco de fazer uma intervenção num paciente anêmico. Então vamos corrigir a anemia, o paciente volta, se trata em casa, depois que ele tiver feito todo o tratamento, ele refaz o exame, volta ao médico anestesiologista e esse médico vai reavaliar. Então aí sim, se esse paciente estiver apto, ele é liberado para o procedimento cirúrgico. Certo. E como essa avaliação pré-anestésica pode diminuir os riscos de uma cirurgia? Bom, a gente faz vários tipos de avaliação durante essa consulta, né? A princípio, fatores fundamentais como idade do paciente influem, peso, idade, peso, medicamentos que o paciente utiliza, porque muitas vezes a gente precisa alterar ou dose ou mesmo suspender, tirar alguns tipos de medicamentos por alguns dias para que seja feita a cirurgia com maior segurança. Tipos específicos de exames também podem ser alterados. Por exemplo, pacientes mais jovens, sadios, não há necessidade de pedir os mesmos exames que nós pediríamos para um paciente de 70, 80 anos, ou um paciente tabagista, que é o fumante crônico, um paciente que tenha um problema de coração, uma cardiopatia. Então, é muito individualizado, né? Não existe um protocolo único para todos os pacientes. Então, cada paciente que a gente atende no consultório para essa avaliação é um paciente único, né? Ele vai a partir das informações que a gente receber desse paciente, a gente vai criar uma conduta para ele, né? Não existe uma receita única para todos eles, né? Um paciente que, por exemplo, vai fazer uma cirurgia do pé, dependendo da doença que ele tem, a gente pode fazer vários tipos de anestesia nele. Então, é preciso estudar aquele paciente antes, avaliar toda a conformação dele, funcional de coluna, se a gente for fazer uma intervenção na coluna, a parte orofaringe, que é a parte de ventilação, como ele respira, se ele tem história de ronco, de apneia do sono, tudo isso é muito importante para que a gente chegue muito preparado para a cirurgia, a gente fica mais seguro e passa mais segurança para o paciente, né? Você falou para mim da suspensão de alguns medicamentos. Quem tem doença crônica, tipo diabetes, hipertensão, esses medicamentos podem interferir na anestesia? Então, esses medicamentos podem interferir na anestesia, com certeza. O que a gente faz? Alguns deles precisam ser trocados às vésperas da cirurgia, porque justamente essa interação medicamentosa com alguns anestésicos pode prejudicar o paciente durante a cirurgia. Alguns antihipertensivos ou algum remédio usado para anticoagulação, em pacientes que têm problema no coração, eles podem fazer com que há oscilações de pressão graves. Então, tudo isso a gente tem que estudar antes para poder orientar o paciente a fazer essas trocas às vésperas do procedimento, né? E depois da cirurgia ele vai voltar à vida normal, vai voltar a usar os medicamentos que ele já usava. Mas é sempre bom o paciente trazer tudo isso antes para o anestesiologista, para que ele possa avaliar isso, fazer as orientações necessárias. O diabético, pela mesma forma, não só na alteração de remédio, que muitas vezes a gente precisa trocar, um paciente que usa insulina, muitas vezes, né, um paciente que usa comprimidos, medicação via oral, às vezes é trocado por insulina. Então, existem alterações, pequenos ajustes que precisam ser feitos antes da cirurgia, né?
E um diabético, por exemplo, onde o jejum é um fator que altera muito o metabolismo desse paciente, não só o metabolismo, mas altera todas as funções desse paciente. Então a gente precisa orientar esse paciente a tomar a medicação no horário correto, para que a cirurgia seja feita no horário correto, para que ele não tenha nenhuma queda, nenhum aumento de glicemia abrupto durante o procedimento. Então tudo isso tem que ser muito bem explicado e orientado para o paciente, né? Então é muito importante que o paciente seja honesto no momento da cirurgia. Sim, muito honesto, né? Muito honesto. Complicação. Pacientes que usam drogas ou bebida alcoólica ou cigarro, nesse momento não dá para mentir para o anestesiologista, porque se ele mentir, ele vai colocar a vida dele em risco, porque nós vamos acreditar no que ele está falando e a gente vai se basear em tudo que ele está dizendo, né? Então é muito importante que ele seja sincero e fale, né? Porque a gente tem que saber, tem que estar respaldado para poder saber quais medicações a gente pode usar durante o procedimento. E quais os profissionais que estão envolvidos para o sucesso do procedimento de uma cirurgia? Isso, são vários profissionais. Na verdade, tudo começa com o cirurgião, né, que é o cirurgião escolhido pelo paciente, o anestesiologista, independente da consulta da avaliação pré-anestésica, a consulta, independente do anestesiologista que for fazer essa avaliação, o paciente, vai estar tudo anotado numa fichinha que o anestesiologista faz, e mesmo que seja no dia da cirurgia um outro anestesiologista, vai ser a mesma coisa, porque ele pega aquele papel, nós temos um protocolo mais ou menos que a gente segue. Então qualquer anestesiologista que pegar aquela fichinha com os dados, com todos os dados que foram anotados, ele vai saber conduzir da melhor maneira o procedimento para aquele tipo de paciente, né? Vai poder escolher o melhor método. Muitas vezes o que acontece? Não só o anestesiologista e o cirurgião são importantes para o sucesso do procedimento. Nós temos toda a equipe de enfermagem que trabalha, que é fundamental, uma equipe bem treinada. O hospital, com toda a infraestrutura necessária para que o procedimento seja feito com sucesso e segurança, né? Muitas vezes, durante a avaliação pré-anestésica, há necessidade de consultas de especialistas. Às vezes um paciente que vem para nós com determinada doença específica, uma doença do sangue ou uma doença renal, ele precisa primeiro passar no hematologista ou no nefrologista dele para que venham as orientações para nós. Então nós precisamos de todos os profissionais, né? Então dependendo de cada caso, nós vamos solicitar a ajuda de um cardiologista, que é fundamental para nós, para fazer o risco cardiológico desse paciente. Quando o paciente já tem uma história prévia de hipertensão, ou seja, hipertensão, coronariopatias, então é importante que esse cardiologista nos envie informações que vão ser muito importantes para nós durante o manejo das drogas na hora de fazer anestesia no paciente. E quais os medicamentos que podem evitar os riscos durante a cirurgia? Na verdade, não existem medicamentos que podem evitar riscos, né? Não existem. O correto, o que a gente faz, é manejar esses medicamentos, né? De forma adequada. Então, o paciente, ele tem, no momento da cirurgia, ele tem que estar bem orientado, ele tem que ter vindo de casa com todas as orientações sobre jejum, que é fundamental. Muitas vezes o paciente vem para a cirurgia, doutora, tá em jejum? Não comi, mas bebeu alguma coisa? Bebi. Então não pode, o jejum é absoluto, é líquido e sólido, porque isso acarreta um risco muito maior para o paciente, que ele não sabe, muitas vezes ele não foi orientado ou ele entendeu mal. E por isso na consulta é tão importante a gente poder esclarecer isso e enfatizar a importância do jejum, a importância de manejar os medicamentos de forma correta, tudo isso que vai levar a um sucesso do procedimento, né? E não que exista uma medicação específica ou uma atitude específica para poder fazer com que o paciente fique resguardado de riscos, porque infelizmente riscos nós temos o tempo todo, desde a cirurgia de menor porte, aquela cirurgia mais simples, até a de maior complexidade. O risco existe sempre, né? Nós trabalhamos com uma margem de segurança, a maior margem de segurança que a gente consegue ter. Mas infelizmente a gente não consegue controlar 100%, né? Um risco sempre vai existir, porque as pessoas têm comorbidades, então dependendo de cada paciente esse risco pode ser maior ou menor, né? Certo. O TV Unimed vai fazer uma pequena pausa para os comerciais e nós voltamos em instantes para continuar com a nossa conversa sobre a avaliação pré-anestésica. Não saia daí!
patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. 140 mil crianças morriam antes de completar 5 anos. 7,7 milhões de crianças estavam presas ao trabalho infantil. Em 1990, nasce a Fundação ABRINC. Foram mais de 50 projetos desenvolvidos em 25 anos. Porque só com respeito e oportunidades vamos mudar a história das próximas gerações. Acesse fundabrinc.org.br. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Estamos de volta com o TV Unimed e o tema de hoje é avaliação pré-anestésica. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa a doutora Roberta Lilian Ferreira Pereira. Doutora, vamos continuar a nossa conversa. No caso da ingestão de bebida alcoólica, isso atrapalha para a cirurgia? Com certeza. Tanto bebida alcoólica, quanto o uso de drogas, como eu disse, quanto o tabagismo, que é o uso do cigarro de maneira crônica, tudo isso influi de maneira substancial. É muito importante que o paciente tenha consciência disso e seja muito bem orientado pelo seu cirurgião, ou por toda a equipe com quem ele passar, porque pode parecer que não tem influência nenhuma, mas todas essas drogas influem de maneira terrível no nosso organismo. O tabagismo, por exemplo, só para complementar, o cigarro ele aumenta a produção de secreções, isso tudo pode alterar a função pulmonar, né? Durante uma anestesia geral, onde o paciente está sob uma ventilação controlada, ele está entubado, ele depende de uma máquina para poder respirar por ele. Essa alteração de quantidade de secreção pode atrapalhar muito, né? O cigarro ele altera toda a função ciliar, que a gente chama, que é a função que são os cílios que trabalham para poder limpar o nosso sistema respiratório, não estão funcionando bem. Então tudo isso altera de maneira significativa e é muito importante fazer com que esse paciente pare, pelo menos às vésperas. Existem estudos que afirmam que se o paciente parar por 2 dias, já existe alguma melhora. Se esse paciente parar por 2 meses, é uma melhora absurda. Então, é muito importante que esse paciente tenha consciência, né? E tenha noção de que isso pode diminuir muitos riscos dele durante o procedimento. No caso da bebida alcoólica, a mesma coisa, né? O uso crônico, a ingesta crônica de álcool, altera todo o funcionamento do nosso sistema hepático, que é o nosso fígado. E isso faz com que os remédios que vão ser administrados durante o procedimento, ou mesmo os remédios que ele faz uso em casa, ou as medicações depois para dor, ou antibióticos, vão ser, como é que eu vou explicar? Esses medicamentos, eles vão ser alterados na sua forma de atuação no organismo, né? Muitas vezes eles vão ser eliminados mais rapidamente do que deveriam, ou então outros vão ficar mais tempo do que deveriam no organismo, e isso tudo é prejudicial, né? Porque existe um tempo que esse medicamento tem que agir. E o aumento desse tempo ou a diminuição pode prejudicar, né? O uso de drogas pela mesma forma, que altera muito a parte cardiovascular, é muito grave, né? Esse paciente pode desenvolver uma arritmia durante o procedimento, a arritmia muitas vezes irreversível, dependendo da quantidade, da frequência de uso de determinada droga, né? Principalmente cocaína, crack. Então tudo isso tem que ser dito, porque o anestesiologista, a equipe cirúrgica, toda a equipe que está por trás já vai preparada, caso tenha ou então vai orientar melhor aquele paciente para que vamos internar esse paciente, esperar um tempo para que a gente consiga observar esse paciente melhor, para que ele não utilize drogas e a gente consegue pelo menos uma segurança maior
Agora, quando o procedimento é de urgência, infelizmente não tem como, é na hora e a gente tem que agir da melhor maneira possível, mas esse paciente podendo avisar, podendo falar com a gente antes, a diferença é absurda e é muito importante. Isso que eu ia te perguntar sobre os procedimentos de urgência. Sim. Nesse caso, vocês tentam falar com a família? Como que é? Sim, quando o paciente chega, muitas vezes o paciente já chega inconsciente ou em um estado rebaixado de consciência, onde a gente não vai conseguir obter informação nenhuma, né? Então, justamente isso, a gente chama a família na porta do centro cirúrgico, a gente tem um bate-papo rápido, para pelo menos, quando dá tempo, para pelo menos entender o que aquele paciente tem, para manejar da melhor maneira possível, né? A presença da família é importante em todos os processos, né? Desde o pré, desde de ficar junto ali às vésperas da cirurgia para acalmar aquele paciente, quanto para poder dar assistência. Isso a gente vê um exemplo clássico com as crianças, né? As crianças dependem dos pais para poder passar as informações, né? Exatamente. Então, e muitas vezes o que a gente vê são pais, os pais influem muito até na conduta da criança, na maneira com que a criança vai agir no momento pré-anestésico. Aquele pai e mãe muito ansiosos, que às vezes choram na hora de entregar, que a gente entende, mas aqui, infelizmente, essa atitude, ela acaba deixando a criança ansiosa. A criança já entra com medo. Muitas vezes a postura dos pais de ficar com mais tranquilidade, manter uma certa frieza e passar tranquilidade para o filho, porque a criança entra outra dentro do centro cirúrgico. Para nós é muito bom. Então é importante também isso, né? Os pais tentarem, né, controlar as emoções daquele momento, porque a criança ela depende, o reflexo dela é os pais, né? Então a família é importante em qualquer processo. E justamente quando vem uma emergência, é a família que a gente vai recorrer para obter as informações. E existem outros métodos para acalmar o paciente? Você está falando no caso da família, dos pais, que devem manter a calma. Uhum. E existem outros métodos? Existem. A gente tem algumas medicações até que podem ser usadas, né, nas vésperas da cirurgia, ou até mesmo algum período de tempo antes. Não necessariamente, não precisa acontecer com que o paciente entre no centro cirúrgico para que seja feita a sedação. Quando o paciente passa em avaliação no consultório, a gente pode já deixar uma receita, uma orientação para aquele paciente, horas antes ou na noite anterior, já fazer uso de medicamentos, os medicamentos benzodiazepínicos que a gente chama, que são os calmantes, os sedativos. Então aquele paciente já vai chegar mais tranquilo, e tudo isso pode parecer que não, mas influi até no andamento da cirurgia depois. Esse paciente está mais tranquilo, o sistema noradrenérgico dele, que é a liberação de adrenalina, de hormônios que aceleram, deixa a gente mais tenso, isso tudo sendo controlado, ajuda muito na evolução da cirurgia, né? Então, esse tipo de atuação é muito legal. Quando o paciente interna antes, quando ele tem essa assistência do anestesiologista antes, para poder fazer uso dessas medicações, né? Além do apoio familiar, a gente tem esse outro lado. Existem casos de pacientes que precisam de acompanhamento psicológico para poder fazer alguma cirurgia, ou não, isso é raro, só os medicamentos já conseguem acalmar o paciente? Muitas vezes as medicações sim, raros casos, bem tão raros, mas pacientes com problemas psiquiátricos, né? Muitas vezes pacientes especiais. Esses pacientes a gente tem que ter um cuidado maior, né? Que esse paciente, muitas vezes, ele não tem um grau de cognição tão bom, ele não tem um entendimento total da situação. Então, esse paciente, muitas vezes, precisa de uma sedação mais profunda para poder chegar ao centro cirúrgico mais tranquilo, né? Ou muitas vezes, em muitos hospitais, principalmente com crianças que ficam muito estressadas, a mãe, muitas vezes, entra até determinado momento. Isso não acontece tanto em centro cirúrgico, mas acontece em procedimentos como exames, onde vai ser feita anestesia, em ressonâncias magnéticas ou tomografias, que esse paciente precisa ser submetido a uma anestesia geral, na maioria das vezes. Então a mãe muitas vezes fica ali do lado para tentar acalmar até a criança dormir, e aí o anestesiologista continua o procedimento e a mãe é retirada da sala. Mas existem casos onde a sedação tem que ser mais pesada, né, no quarto, e esse paciente já vir para o centro cirúrgico sem perceber muito o que está acontecendo.
E quais as recomendações que devem ser dadas para o paciente para o sucesso da cirurgia? Bom, a primeira coisa é tentar sempre fazer essa consulta, essa avaliação pré-anestésica, que eu acho que o paciente chega diferente no centro cirúrgico, ele chega tranquilo, ele chega bem mais esclarecido, sabendo o que vai acontecer. Lá no consultório ele pode fazer as perguntas que ele quiser, tirar todas as dúvidas, os medos que ele tem, expor os medos, e a gente vai ter uma conversa bem tranquila. Muito importante o jejum, que isso seja muito enfatizado para o paciente, né? Orientar o paciente em relação ao uso das medicações, as que ele já faz uso ou as que ele vai ter que fazer uso devido à doença que ele está apresentando e ao procedimento que ele vai fazer. Então tudo isso é fundamental, na verdade não existe uma recomendação, todas elas são de igual importância, né? O médico poder fazer essa avaliação e já saber quem ele vai encontrar, né? Já saber, facilita muito para saber dosagem, para saber o tipo de anestesia que vai ser usada, então tudo isso é fundamental. O TV Unimed fica por aqui. Obrigada, doutora, pela sua presença aqui no programa. E obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Fique com a próxima programação e até o próximo programa. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!